Ah, gente, ser humano é ser humano, né? Tem os legais e tem os não legais também. E aí a gente tem que suportar os não legais. Facebook aqui nos Estados Unidos funciona, que é uma maravilha. Uhum. Você entra no Facebook, digita lá o nome da cidade que você vai, entra nos fóruns da cidade e começa a perguntar. E a gente não sabe exatamente o que a gente quer fazer pra atingir esse balanço aí. É assim que nós vamos começar o vídeo? Com esse cachorro assim? É assim. Olá, meu povo! Olá! Oi, gente! Viemos aqui hoje para quê? Para responder as perguntas que o povo deixou pra gente lá no Instagram. Se você não segue a caixinha do Instagram, se você não segue a gente no Instagram, vai lá que o biscoito tá pedindo. Ó, viu? Isso mesmo. Pede a pessoa dar like também. Fala, dá like, já dá like. Não tá seguindo a gente? Você é novo no canal? Eu sou o Fábio, ela é a Thaís. A gente migrou para os Estados Unidos com o visto EB3. Então, se você está chegando agora de gaiato nesse vídeo, já segue a gente. Segue lá no Instagram também, que lá no Instagram é em tempo real. E aqui é uma vez por semana. Vocês estão vendo que ele tá muito blogueiro hoje, né, gente? Então segura esse homem. Eu já tô empolgado. Segura esse homem. E hoje a gente vai responder as perguntas da caixinha que a gente deixou sei lá quando. Demorou, mas chegou o dia. Nós vamos separar este vídeo por tópicos. Por quê? Porque vocês são muito fofoqueiros. Vocês querem saber de tudo. O que fizemos? Fizemos não, no caso fizemos. Fizemos. Separou as perguntas aqui em tópicos. Então temos tópicos trabalho, temos tópicos inglês, EB3. Aí o Fábio colocou aqui vida, moradia, tem umas perguntas misturadas aqui, mas enfim. Pet, saúde e finanças. Então a gente vai gravando aqui e vamos ver no que vai dar. Correto, meu jovem? Correto. Vamos começar hoje pelo tópico trabalho. Basicamente... Tem pergunta pro Fábio também, mas a maioria do... vocês querem saber sobre o Taco Bell, né? Como é que tá o trabalho no Unskilled? Então vamos lá. Primeira pergunta, Bolacha. Tem barata na cozinha do restaurante? Gente, não tem barata na cozinha do Taco Bell. Por incrível que pareça, não tem. Porque, olha, eu vou falar. A gente faz comida ali, tem uma mesa, né? Que a gente manipula os alimentos. E cai muita coisa no chão, muita coisa. Porque imagina, você tem um taco, né? Imagine um taco aqui na minha mão. E você tem que enfiar as coisas dentro dele. Então a gente tem uma mesa que a gente coloca os tacos assim, e aí a gente vai dando uma chuchadinha nas coisas lá ali dentro. Não dá pra você chuchar alface sem deixar cair nada. Chuchar queijo sem deixar cair nada. Então cai coisa no chão. E não tem bicho nenhum naquele restaurante. Tem lá umas caixas assim de metal. Deve ter veneno de rato, alguma coisa assim lá. Mas gente, não tem barata, não tem mosquito, não tem formiga, não tem bicho, não tem. Não tem bicho. Nunca vi nenhum bicho lá dentro. E nem lá fora, né? Porque aos arredores da loja, quem já viu nossos vídeos, viu que a gente tá bem no meio de um estacionamento, num mall, assim. E a gente não tem bicho lá. Agora nós estamos no inverno também, né? O inverno colabora para que não apareçam bichos. Depois, se mudar, a gente volta pra contar. Mas assim, até o momento não encontramos bichos lá. Segunda pergunta, Bolacha. Horas extras, pode fazer todos os dias? Como é que funciona o negócio aqui? Depois de trabalhar alguns meses, a gente vai entendendo como as coisas funcionam. Aqui, a gente trabalha 30 horas semanais, no mínimo, para ser considerado full time. Isso de acordo com o site do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Então, a partir de 30 horas na semana, a gente é full time employee. Que é o quê? Que é o funcionário de período integral. E se você não trabalha 30 horas semanais, você é part-time, que é o funcionário de meio período. As horas extras, que eles chamam aqui de overtime, só começam a contar a partir de 40 horas semanais, que é o nosso full time no Brasil. Então, se você trabalha até 39 horas e 59 minutos na semana, ele não conta como overtime, você ganha o seu salário fixo normal. O meu salário lá é R$12,50 por hora. Até às 39 horas e 59 minutos. A partir do momento que eu ultrapasso essa quantidade de horas na semana, aí começa a contar o overtime, que é o quê? Que é 1h30 o seu valor. Então coloca mais 50% em cima desse valor para você ter o overtime. E aí, em cima desse overtime, você vai ter lá os débitos dos impostos, normalmente como é o horário regular. Aí a pergunta é, se pode fazer todos os dias? Então,
você só vai começar a contar como hora extra, como overtime, quando você completar essas 40 horas. Então, assim, por exemplo, eu trabalho 4 dias na semana. Minha escala tem 4 dias. Tenho 3 de folga e 4 trabalhando. Normalmente, eles colocam 8 horas para eu trabalhar. Às vezes, eu tiro o break e às vezes eu não tiro o break. Então, por exemplo, às vezes eu trabalho 8 horas e eu trabalho as 8 horas seguidas. Então, seria 8, 16, 24, 32, 40. Teria que trabalhar 5 dias na semana com 8 horas para chegar perto do overtime. E aí eu teria que trabalhar mais um dia ou mais horas nos dias para eu chegar no overtime, né? Isso só aconteceu comigo, por enquanto, uma vez. Eu trabalhei 43 horas na semana. Então, você tem que trabalhar 40 horas na semana para poder alcançar este valor de overtime. E aí, o que passar dos 40 horas, é que você vai ser pago uma vez e meia o valor do seu salário. Então, a questão não é poder fazer. Poder até pode, porque eles sempre estão precisando de mão de obra lá. E eu teve dias lá que eles falavam, você pode ficar até 2 da manhã, você pode ficar, vira e mexe, eu tenho que ficar até mais tarde. Porque não tem gente o suficiente, o povo vive faltando. Porém, é muito cansativo, Então, tem que ver também se vale a pena, porque tem muito trabalho por aí que tá pagando mais do que a hora extra do EB3, entendeu? Então você tem que fazer as contas também para ver se vale a pena você fazer hora extra no sponsor. Próxima pergunta. Por lá ter mais pessoas do EB3, você percebeu que quem ensina é mais ou menos paciente? Na verdade, no meu sponsor, temos poucas pessoas do EB3 agora. Por quê? Porque a maioria dos aplicantes de EB3 do meu sponsor, eles eram ajustes de status. Já cumpriram. Então, a gente tem lá aplicantes que começaram a trabalhar em 2022, né? Porque o nosso processo é de 2021. E aí, em 2022, essas pessoas tiveram o I-140 aprovado e tiveram o Work Permit emitido antes de começar o retrogression. Então, muita gente já começou a trabalhar lá para maio, junho de 2022. Esse pessoal que estava aqui já começou a trabalhar no sponsor. E aí, depois de um ano de sponsor, a gente já estava no retrogression. Essas pessoas saíram do sponsor e voltaram para suas cidades onde elas moravam anteriormente. Agora, em 2025, elas voltaram para o sponsor de novo, aquelas que não conseguiram o green card, né? Para voltar a ter vínculo com o sponsor. Porque teve gente que teve uma entrevista, ficou pendente, e aí pediram uma nova entrevista. E aí, para a pessoa comprovar que ela tá trabalhando no sponsor, o que ela fez? Ela voltou pro sponsor para ela ter ali o paycheck, que a gente fala, né? Que é o olerite, mostrando que ela tem vínculo com aquele sponsor ainda. Enfim, então a gente tem essas pessoas que saíram do sponsor e voltaram pro sponsor, e a gente tem pessoas que já trabalharam no sponsor e que já conseguiram green card, já saíram do sponsor, já não tem mais nada a ver com o sponsor. E aí tem eu e um outro rapaz, que inclusive é do Brasil, trabalhando que éramos os casos consulares desse sponsor. Ele tá trabalhando numa outra loja, que não é a mesma loja que a minha, mas essa é a situação hoje. Então, hoje tem na minha loja 3 ou 4 nepaleses que estão esperando o green card sair, já tiveram entrevista e tal. E tem eu, que já tenho o green card e estou cumprindo o contrato. Mas as pessoas que trabalham na loja, elas não sabem da nossa situação imigratória. Então elas não sabem que a gente tá ali porque o Taco Bell é nosso sponsor, entendeu? Então o tratamento é teoricamente igual para todo mundo. E não vejo nenhum problema com relação ao pessoal que trabalha lá. O pessoal é muito gente boa, ensina de boas, e não tivemos nenhum tipo de problema até agora com a maioria deles. Sempre tem uma exceção, tá, gente? Estamos falando de seres humanos. Portanto, sempre rola uma treta. No trabalho, você é vista como mais uma da equipe ou fica um clima de ser EB3? É o que eu acabei de falar. No trabalho, eles não sabem que eu sou EB3 e não sabem nem o que é EB3, né? Normalmente as gerentes, né, de turno sabem, porque as pessoas do EB3 já passaram várias pessoas por ali e tal. Mas nem todas sabem, que nem esses dias atrás, uma das gerentes falou pra mim que ia arrumar um emprego em outro lugar e que ia me levar junto. Aí eu falei pra ela que eu não podia. Ela falou, por que não? Aí eu falei, porque eles são meu sponsor. Ela, não, você também, Deus, e agora? Você vai ter que ficar aqui trabalhando, não sei o quê. Enfim. Ela já queria sair do Taco Bell e me levar junto com ela. Ia ser bom, porque ia ser aqui pertinho de casa. Ia ser aqui pertinho de casa. Ela, eles pagam mais lá, porque minha irmã trabalha lá e tá arrumando um emprego de gente lá pra mim. Ela não sabia que eu era EB3. Então, assim, não existe esse clima de ser EB3, porque eles nem sabem, a maioria das pessoas que estão trabalhando lá não sabem do nosso status. Quando tem muitos pedidos,
Como não errar e não se desesperar? Quando tem muitos pedidos, normalmente é sexta-feira, tá? Vamos colocar aqui a data, né? Toda sexta-feira é o caos, não sei o que acontece. Eu amava sexta-feira no Brasil porque eu era CLT, sexta-feira é o último dia da semana, hello, era dia de comer McDonald's, né? Porque é o dia de você ser mais fã. Saía mais cedo, ou o almoço era mais longo. Aqui, eu odeio a sexta-feira, sabe? Porque sexta-feira é o pior dia pra trabalhar e sempre a gente tá escalado, porque tem muito movimento. E aí, tem muito pedido. E eu normalmente trabalho no backline, que eles têm a linha de... Tem 2 linhas de comida, né? Iguais, assim. Tipo como se fosse um buffet. Uma delas é a do drive-thru e a outra é a que a gente chama de backline. O backline, ele atende DoorDash, né? Uber Eats, esses aplicativos de comida. O quiosque, né? Os pedidos que vêm do salão, né? Das pessoas que vêm comer no restaurante. E é isso. E aí tem outras tarefas que o pessoal do drive-thru não faz, porque a gente sempre dá prioridade para os pedidos de drive-thru saírem mais rápido, porque tem lá uma contagem de tempo lá que o carro pode ficar parado no drive-thru, e aí a prioridade é sempre do drive-thru. Então, quem tá no backline tem que servir quem está no drive-thru. Então, se acabou algum ingrediente do drive-thru, a pessoa que tá no backline tem que sair correndo para pegar o ingrediente para o cara do drive-thru não ficar segurando o carro lá. Então, quando tem muito pedido, normalmente o drive-thru tá lotado, e tem muito pedido no backline de DoorDash, né, de Uber Eats. E quando você é novo, é complicado mesmo, porque você não sabe o que vai no quê, né? Porque você não decorou ainda, não teve tempo de decorar. É meio desesperador. Mas normalmente sempre tem 2 pessoas no backline, então vai ter uma pessoa que é mais experiente e uma pessoa que é menos experiente. No caso, neste momento, eu já sou a pessoa mais experiente. Eu já estou experiente. Mas isso não me impede de olhar o menu. A gente tem uma telinha que a gente vê os pedidos. Então vai aparecendo os pedidos ali, né? E aí a gente vai fazendo. E aí, se você tem dúvidas em alguma coisa, em algum ingrediente, se vai ou não vai, porque tem um monte de coisa no cardápio, você vai lá e clica em cima do que, né, do que tá pedido. Tá lá, 3 burritos não sei o que, 2 tacos não sei o que. Aí eu não sei o que vai no taco não sei o que. Eu vou lá e clico em cima do taco não sei o que e aparece uma fotinho assim com os desenhinhos do que vai naquele taco. Então muitas vezes eu ainda olho lá, porque tem uns burritos lá que eu confundo quem é quem. Então pra não mandar errado, melhor você ir lá e olhar o que tem pra colocar o ingrediente certo. E isso atrasa um pouco ali o Paranauê, entendeu? Mas eles sabem que você tá em fase de aprendizado, então não tem muito estresse, assim. Eles sabem que você vai levar mais tempo pra fazer aquele pedido do que quem tá no drive-thru, por exemplo, que só vai pra linha do drive-thru quem já é esperto, pauleira, entendeu? Eu já fui algumas vezes, é meio desesperador, porque tem hora que o drive-thru não para. Mas enfim, estamos pegando. E sim, a gente erra muito. Muita coisa vai pro lixo. Por exemplo, a pessoa pediu um burrito XPTO lá que tem um nacho cheese, que é um queijo tipo um cheddar líquido, assim. Aí você vai lá e joga o nacho cheese. Aí daqui a pouco você olha pro pedido e aí tá escrito lá, sem nacho cheese. Já era. Tem que pegar aquela tortilha, jogar fora e botar de novo. Por quê? Porque você não sabe se a pessoa, por exemplo, é alérgica a alguma coisa daquela fórmula, né? Então, não dá pra você, tipo, tirar o nacho cheese e ficar algum restinho ali. Joga fora, começa de novo. Acontece e eles sabem que vai acontecer. Então, bom, só tem que ficar esperto pra olhar o que tá no pedido e ver o que tá... Por exemplo, às vezes a gente pede, por exemplo, o Big Mac lá, 2 hambúrgueres alfaiate de molho especial, aí você pede sem o molho especial, você lasca com tudo o processo da pessoa ali já. E eu e o Fábio, a gente é craque em fazer isso. A gente pede batata sem sal no McDonald's, pede refrigerante sem gelo. Já só não altera o lanche. Às vezes. Às vezes. Enfim. Mas é isso. Aí é questão de tempo. Com o tempo você vai pegando as coisas. É muito cansativo trabalhar às 8 horas. Ela chega aqui quase se arrastando, tadinha. E aí, que nem, por exemplo, o último dia que eu trabalhei agora, eu trabalhei 9 horas, porque me pediram pra ficar 1 hora a mais, porque 3 pessoas tinham faltado. E aí eu fiquei pra ajudar eles a começar a fazer a limpeza das panelas e tal. É cansativo, e eu fiz uma parada pra um xixi de 2 minutos e meio.
cansa. Por isso que a gente fala sempre, né, biscoito? Tem que fazer exercício, porque vai fazer a diferença aqui, viu? Cuidem da carcaça. Como memorizar os ingredientes de cada sanduíche pra? A gente vai memorizando fazendo. Não tem como não memorizar desse jeito. E assim, tem algumas coisas no cardápio que são sempre as mesmas coisas e sempre as pessoas pedem aquilo. O taco tem o taco crisp, né, que é da conchinha dura, e tem o taco que é o flexível, que é o soft que a gente fala. Ele sempre é a mesma coisa, é carne, queijo e alface. O taco supreme é carne, queijo, alface, sour cream, tomate. E aí você vai decorando. E se você não decorou ainda, tem lá o menuzinho para você ver o que vai dentro do prato já na sequência. Então é isso, a gente memoriza os ingredientes fazendo e olhando o menu. E pro meu desespero, vai rolar um novo menu aí a partir do dia 20 de janeiro. E eu vou ter que decorar de novo. Eu que lute. Ok. Próxima pergunta. Como são os colegas de trabalho? Te tratam bem? Ou alguns têm preconceito? Gente, ser humano é ser humano, né? Tem os legais e tem os não legais também. E aí a gente tem que suportar os não legais. Acontece. Porém, a maioria é bem gente boa. Bem gente boa. De estrangeiro lá, tem só eu e os 4 nepaleses. Tem um nepalês que ele some, depois ele ressurge das cinzas. E tem 3 lá que trabalham mais fixo, que moram aqui em Fort Wayne e trabalham mais fixo. Eu acho que é isso de estrangeiro. O resto é tudo americano. E assim, a galera é gente boa, a galera entende, que nem eu às vezes a gente brinca lá, né, e eles começam a falar muito rápido. Aí eu falo, ainda bem que eu nem falo inglês porque eu não tô entendendo nada do que você tá falando. E aí a gente faz várias piadas, eles ensinam palavras novas pra gente. É bem legal, assim, eu tô curtindo o pessoal. Tem os boca aberta. Porém, aí a gente tenta ignorar, assim. Tem um menino lá que, mas enfim, abafa o caso, não vamos dar trela pra esse tipo de gente. No geral, tá sendo bem mais fácil do que eu pensei que seria, entendeu? O que te fez escolher o Taco Bell? Quais foram os seus critérios para escolher onde aplicar? Quando a gente aplicou lá a gente assinou o contrato com a BDV em outubro de 2020. E aí, naquela época, a gente estava no meio da pandemia. Então, não tinha muitos sponsors disponíveis para a gente escolher. Muitos sponsors tinham desistido de aplicar o EB3, porque tava aquela instabilidade econômica, sem saber, aquele caos na saúde, enfim. E aí, muitos sponsors desistiram naquela época. E aí, quando a gente decidiu que a gente ia aplicar, a gente tinha 2 opções. A gente tinha a opção de aplicar para essa vaga do Taco Bell, que podia ser em 2 cidades diferentes aqui em Indiana, Fort Wayne ou South Bend, ou a gente aplicar pela Kennedy para um frigorífico que tinha em Abbotsford, que fica no Wisconsin. E aí, pesquisando sobre os locais e vendo como funcionava cada localidade, porque nunca tinha ouvido falar de Indiana, exceto pelo fato das 500 milhas de Indianápolis, da corrida. E o Wisconsin, menos ainda. E aí fizemos várias pesquisas, assistimos vários vídeos no YouTube, e aí procuramos no Google Maps para ver as coisas, entender como é que funcionava as cidades e tal. E aí acabamos optando por Fort Wayne pela estrutura que a gente viu que tinha na cidade. A cidade era mais conhecida, é a 2ª maior cidade do estado, tinha mais estrutura. Por exemplo, a cidade lá do Wisconsin, ela tinha, 1.000 e poucos habitantes, não tinha nem um Walmart dentro da cidade, a gente provavelmente teria que morar na cidade e fazer as nossas coisas fora da cidade, ou morar fora da cidade e vir para a cidade trabalhar todo dia. Em Wisconsin nevava muito mais do que neva aqui, enfim, a gente olhou vários aspectos, para tentar escolher um lugar que fosse menos difícil da gente se adaptar nesse primeiro ano. E aí, a nossa escolha foi por Fort Wayne, aqui em Indiana. E depois que a gente chegou aqui, a gente descobriu que realmente a nossa decisão foi a mais acertada, porque South Bend, a outra cidade daqui que tem o nosso sponsor, ela fica perto dos Grandes Lagos. E lá é muito mais frio e neva muito mais do que aqui, Nem tá tão longe, deve estar, umas
200 milhas, 300 milhas talvez, nem sei. Faz uma diferença imensa no clima da região, porque eles estão muito perto dos lagos e aí tem um negócio que chama Lake Effect no inverno, que o frio vem dos lagos e aí, cara, é um surto, é muito mais frio lá do que aqui. Então essas foram as nossas observações, os pontos que a gente viu para escolher Fort Wayne. Você tem 40 horas semanais garantidas pelo empregador? A resposta é não. Primeiro que o full time aqui, como eu já falei, é de 30 horas semanais. Porém, eu já vi gente tirando menos horas do que 30 horas. Normalmente, eu tenho recebido 32 horas, no máximo, entre 30 e 32 horas. Porém, acaba que na prática, eu trabalho um pouco a mais. E aí tem que lembrar que, por exemplo, ela coloca lá 30 ou 32 horas para mim no meu schedule, contando 8 horas, né, no dia. Se eu tirar um break de meia hora, esse break ele é não pago, ele não é remunerado. Então, são 30 minutos a menos. Então, toda vez que eles perguntam assim, você quer tirar um break? Eu falo, só se você precisar, porque às vezes eles fazem uns cálculos lá de quanto que tem de movimento versus quantos funcionários eles têm trabalhando. E aí, quando ele coloca alguém em break, ele diminui esse gap, entendeu? Então, por exemplo, quando ele não tem muita gente para trabalhar, ele acaba deixando o pessoal sem fazer break. Quando ele tem muita gente e poucos pedidos, ele quer tirar as pessoas da linha e deixar no break para ele melhorar os números dele. E tem vezes que tem tão pouco pedido que ele dispensa as pessoas. Então, chega lá um horário, por exemplo, de segunda, terça-feira, até quarta às vezes, que tem pouco pedido e muita gente, ele começa a dispensar. Olha, eu preciso... Aí né, normalmente ele levanta lá e fala, olha, eu preciso mandar uma pessoa para casa. Alguém quer ir para casa? E aí, quem tá precisando trabalhar, fica. E quem não tá precisando trabalhar, quem não tá precisando de dinheiro, volta para casa. Normalmente eu prefiro vir para casa descansar, porque eu trabalho com outras coisas também. E dormir é sempre bom. Mas isso nem sempre acontece. Às vezes acontece. E às vezes eu tô muito cansada também. Eu falo, se você tiver que mandar alguém pra casa, você pode me mandar pra casa? Então, não são horas garantidas. Pelo menos no meu sponsor, tá, gente? Pode ser que em outros lugares seja diferente. Mas a minha realidade hoje é essa. Eu tenho normalmente 30 horas agendadas. Mas pode ser que nem, por exemplo, na semana do Natal, eu trabalhei menos. Normalmente, a minha escala lá, eu trabalhava de quarta-feira. E o Natal caiu numa quarta. Então, ou uma quinta, uma coisa assim. Então, aquele dia a loja não abriu. Então, você perde aquele dia de trabalho, né? Porque a loja não abriu, todo mundo ganhou folga. Quem trabalhava naquele dia não trabalhou e não é realocado para trabalhar em outro dia, porque nos outros dias já tinha agenda para as outras, né? Outras pessoas que trabalhavam lá. Quantas pausas tem e de quanto tempo? Tem pausas, eu não sei exatamente como é que funciona a lei aqui com relação às pausas, tá? Mas tem pausas de 30 minutos, uma pausa de 30 minutos, e essa pausa é não remunerada. Então, chegou o café. Você quer sentar aqui, my friend? Põe o microfone pra galera te ouvir. Ai! Só não pode derrubar o café na... Então, como estávamos falando, as pausas são de 30 minutos não remuneradas. Então, eu sempre prefiro não tirar pausas, não tirar breaks, a não ser que esteja muito cansada, tipo às vezes você chega lá às 4 da tarde, o DoorDash já tá bombando, e aí só vai parar, 8 da noite. Trabalhando 4 horas de pé ali, pá, acelerado, entendeu? Tem dia que você fala, nossa, eu preciso sentar. Mas aí, quando não é esse dia, quando é um dia normal, eu prefiro nem fazer break, porque eu vou ficar parada lá meia hora, sem fazer nada, só ficar sentada, descansando. E normalmente eu não como a comida de lá. Às vezes eu belisco alguma coisa, mas eu prefiro, já que eu estou lá, eu estar ganhando pra estar lá, do que eu ficar lá sem fazer nada, sem ganhar, entendeu? Ganho muito nessa meia hora? Não, é uma merreca, mas assim, já tô lá mesmo, né? Essa pergunta aqui, eu vou falar a minha experiência, tá, gente? Mas pode ser que em outros sponsors seja diferente. Pode levar comida e esquentar, tipo no micro-ondas? A resposta é, não sei. Depende do sponsor. No meu sponsor, é uma loja
de fast food, Taco Bell. Padrão, não tem micro-ondas. Não tem fogão com chama aberta. Não tem. O que a gente tem lá? A gente tem uma fritadeira para fazer imersão em óleo, né, filho? Então a gente vai pegar batatinha frita, né? E vai mergulhar no óleo. É só isso que tem. Aí tem eles chamam de thermalizer, mas cheio d'água quente. Aí você você pega as comidas que vem pronta do Taco Bell, já vem entregue pronta dentro de um saco, pega aquele saco e joga dentro dessa água. E aí ele fica ali meia hora, e aí esquenta, e aí você pode tirar. Só que assim, você não consegue colocar sua marmita ali dentro, entendeu? Imagina se a sua marmita abre dentro daquela água ali. O povo vai querer te matar, porque eles vão ter que esvaziar aquilo ali, né? Pra poder higienizar, pra poder botar água de novo. Então não pode. Geladeira tem, porque tem uma geladeira gigante, daquelas que você entra dentro. É tipo uma sala, assim, que você entra dentro da geladeira. Aí tem a geladeira e depois tem uma porta dentro da geladeira pro freezer, né? Então dá pra você levar coisas geladas pra colocar ali, que mais se assemelha a uma cozinha. Então assim, não tem um lugar que você possa esquentar sua comida no Taco Bell, por exemplo. No McDonald's não deve ser muito diferente também. Porém, por exemplo, num sponsor tipo La Parrilla, que é um restaurante mexicano que tem várias unidades que é da Kennedy, né? Da assessoria da Kennedy. É um restaurante, então provavelmente tem restaurante, tem fogão com chama aberta, não sei se tem micro-ondas, mas enfim. Cada sponsor deve ser de uma forma. Hoje no Taco Bell não tem essa possibilidade. Então, vai depender do seu sponsor. Ah, e uma coisa importante aqui. Eles fornecem comida para quem trabalha lá. Então, por exemplo, eu posso comer todo dia lá se eu quiser. Eu não como por quê? Né? É fast food. É, né? Mesmo que eu faça as escolhas que nem tem alface, tem tomate, dá até pra fazer uma salada, se eu quisesse. Vai. Porque tem o alface lá que vem cortado já, tomate, cebola, pimenta jalapeño, frango. Dá pra fazer alguma coisa. Mas quem quer comer salada? Quem quer comer salada? Você quer comer salada? Ele gosta de salada. A gente quer comer taco, né, filho? Provavelmente no McDonald's também deve ter, no La Parrilla também deve ter alimentação que eles fornecem. Aí você vai escolher o que é melhor pra você. Eu acabo preferindo. Às vezes eu belisco alguma coisa se eu tô com muita fome, mas tipo, pego uma tortilha e coloco alguma coisinha dentro pequenininha e pra eu ter fome quando eu chegar em casa, e aí em casa eu como bem. Ou eu fico sem comer nada. São 8 horas, gente. Ninguém morre. Você tá dormindo, você não come enquanto você tá dormindo. Ah, eu morro 8 horas de jejum. Não morre. Morro? E é mais hora de jejum, porque assim, por exemplo, eu contando que eu estou trabalhando 8 horas, ainda tem mais, 20, 30 minutos de deslocamento pra ir pra lá, 20 minutos pra voltar pra casa, eu tomo banho pra depois jantar. Normalmente lá são umas 9 horas e meia, 10 horas de jejum. Quando eu tô com muita fome, eu belisco alguma coisa. E é isso. Pergunta complexa. Poderiam falar sobre algum curso profissionalizante para fazer e ter uma profissão nos Estados Unidos depois de terminar o trabalho com o sponsor? Alguma profissão que ganha bem e que não é tão cara de se profissionalizar? É complexo. Tem diversas oportunidades de trabalho aqui. Qualquer lugar que você vá, você encontra uma placa de estamos contratando. Mas a gente não tem noção de quanto todas essas profissões pagam, do que você tem aptidão de fazer. Por exemplo, eu sou designer. O mercado aqui paga bem design, mas eu não tenho inglês suficiente para isso ainda. Marceneiro ganha bem, mas você vai ter que se profissionalizar. Ou você já é um marceneiro no Brasil, você vai chegar aqui, fazer um treinamento para ser marceneiro e manjar do inglês. E muda as medidas aqui. No Brasil a gente tá falando de centímetro, aqui a gente tá falando de polegada. Aí muda tudo. Coisas da construção civil dão dinheiro aqui. Muita coisa, as coisas manuais, né? De serviços manuais que você faça aqui, vai ser bem remunerado, né? O marceneiro, carpinteiro, o ceramista que faz piso, pintor, todas essas coisas. O cara que mexe com telhado, calha, ar-condicionado. Quando a gente tava na Flórida, o carinha que foi arrumar o ar-condicionado da casa que a gente tava, ele falou que ele ganha muito bem. Então essas coisas você ganha bem, assim. É que nem, por exemplo, pra mulher, as questões de estética, cabeleireiro, manicure, mas manicure que faz unha... De silicone? Não sei como chama essas unhas diferentes, que faz sobrancelha,
Isso tudo dá dinheiro, gente. Dá dinheiro aqui. Se você souber arrumar um lugar certinho pra você trabalhar, tirar suas licenças, que nem tudo que você trabalha aqui você pode trabalhar por si só. Pegar suas coisinhas e trabalhar. Você tem que ter uma licença. Veja o que você gosta de fazer, o que você tem habilidade. Que nem, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei sabendo que manicure era caro aqui. Tanto que eu já tinha morado aqui antes e eu nunca fiz manicure aqui, porque é muito caro. E aí eu sabia que isso dava dinheiro. Só que eu tenho habilidade zero, gente, pra fazer isso, essas coisas manuais, entendeu? Então não adianta eu entrar num curso de manicure, sendo que eu não tenho habilidade e eu não gosto de fazer. Então tem que ser alguma coisa que você goste de fazer e que você tenha a habilidade mínima pra fazer aquilo, entendeu? Pra onde você vem aqui nos Estados Unidos? Eu vou pra cidade tal. Pesquisa a cidade. A cidade é isso, a cidade é aquilo outro. Tem curso disso, tem curso daquilo outro. Tá faltando mão de obra aqui. Eu sei que muitas vezes você não vai achar essas coisas na internet. Mas Facebook, tem fóruns de Facebook. Facebook aqui nos Estados Unidos funciona, que é uma maravilha. Você entra no Facebook, digita lá o nome da cidade que você vai, entra nos fóruns da cidade e começa a perguntar. Talvez você encontre brasileiros que moram nessas cidades, que a possibilidade é bem grande. Mas se não encontrar, vai usando o inglês, interagindo com as pessoas e vendo o que tem no mercado. Beleza, aqui tem muita procura para eletricista. Você é eletricista? Eu não sou, não entendo nada. Eu vou arrumar um abajur para resolver uma coisa, eu destruo outra. Assim, aí o meu conselho, que se você quiser aceita, se não, porque conselho é aquela história, né? Conselho é igual, cada um tem a sua. Então, se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Vendia. Mas tem também a da bunda. Achou uma profissão que é boa aqui nos Estados Unidos, faz um curso preparatório no Brasil, já se especializa no Brasil e chega aqui, você vai gastar menos dinheiro para fazer um treinamento, que de repente o treinamento aqui é de 1 ano, mas você já é bom nisso. Então o teu treinamento vai ser de 1, 2 semanas, só para pegar algumas coisas. Não sei, é uma possibilidade. Mas é isso, que nem, por exemplo, aqui na nossa região aqui, tem uma moça que ela faz salgadinho. Porque normalmente em Indianápolis tem bastante brasileiro. E aí em Indianápolis tem várias pessoas que fazem comida brasileira. Aqui em Fort Wayne não tem ninguém. E aí tem essa moça que ela faz coxinha, bolo brasileiro, assim, né? Porque é diferente o nosso bolo do bolo americano. Sem dúvidas. Melhor. Sem dúvidas. Então, ela aproveitou que ela já tinha essa habilidade e ela faz bolo, coxinha por encomenda e as pessoas encomendam dela. E aí, o que ela faz? Ela entra nos grupos, né? E aí ela divulga que ela faz um café da manhã na casa dela. Então você vai na casa dela e aí ela tem várias coisas ali. Por exemplo, ela fez um empadão, um pão de linguiça, não sei o que, coxinha e brigadeiro. E aí ela deixa a mesa montada. Você escolhe o que você quer comer e aí você paga pelo que você comeu, experimenta as coisas que ela faz e aí ela ganha cliente, entendeu? Aí faz o pacotinho e já leva pra casa. Essa é a estratégia que ela usa. Ela chama as pessoas pra ir na casa dela, tomar um café da manhã, e aí as pessoas experimentam e aí viram clientes. E as fotos dos bolos dos dois dela são lindos. Entendeu? É uma estratégia, enfim. Mas é isso. Sobre a demanda de trabalho na cidade de vocês, placas de trabalho para quais áreas? Então, a gente vê placa aqui para tudo, né? Quase toda loja tem uma placa assim, estamos contratando. E aí, assim, tem... A gente acaba não reparando muito nisso, porque a gente não tá buscando emprego em si, né? Você sabe como que é? Quando você não tá buscando alguma coisa, você simplesmente não enxerga. Mas assim, que nem, por exemplo, lá no Taco Bell tem uma faixa lá na frente da loja. Estamos contratando. Damos isso, damos aquilo, damos dor de cabeça, damos... você vai passar raiva aqui dentro, mas vai ter comida pra comer. Tem aquela sorveteria aqui pra cima. Tem uma empresa dessas que faz esses sorvetinhos, tipo Corneto. É verdade. Que tem lá um outdoor enorme na frente. Estamos contratando, damos benefícios. Eles chamam. No Panda também tem, na porta do Panda também tem. E aí, falando que eles têm plano de carreira, papapá, enfim. Então, assim, sim, temos placas. Você tem a falar biscoito? Dá like. Como está o trabalho com quem quer trabalhar com delivery aí? Exemplo, Amazon, iFood. Eu não sei dizer. Então, o que acontece?
Para você trabalhar com delivery aqui, você tem que ter a carteira do estado. Então, assim que eu tirei a minha carteira de motorista aqui, eu tentei me inscrever nos aplicativos. Eu consegui me inscrever no DoorDash, que é o iFood, e consegui me inscrever no Instacart, que é como se fosse o iFood mercado. Consegui esses dois. Não fui nenhuma vez. Não fui. Porém, consegui me inscrever neles. Tentei a Amazon Flex, que disse que não tinha vaga, e tentei o Spark, que é do Walmart, que também não tinha vaga. Tem como se inscrever em alguns, né, assim que chega, porém nem em todos, que nem o pessoal fala que é melhor fazer a entrega do Amazon do que fazer a entrega do DoorDash. Porém, não tinha vaga. E aí eu tô lá na lista de espera esperando pra ver se aparece alguma coisa pra mim. Agora, como é que tá o trabalho em si, quanto que as pessoas estão ganhando, se tá valendo a pena, eu não tenho como dizer porque eu não tô fazendo, né? Alguns colegas que estão trabalhando com isso em outros estados estão dizendo que agora no começo de janeiro tava bem parado o negócio. Diz que tava com pouco movimento. Mas é janeiro, né, gente? Janeiro eu acho que é pouco movimento em qualquer lugar, em qualquer área. Tanto lá no Taco Bell, Taco Bell também tá bem tranquilo, assim. Então essa dúvida aqui eu vou ficar devendo. Sim, consegui fazer os aplicativos, porém não estou trabalhando com eles. Essa é pra você. O Fábio trabalha aí na profissão dele, trabalho na minha profissão, mas não pra cá. Trabalho pro Brasil ainda. Eu tenho que melhorar muito meu inglês para aplicar para as empresas aqui. Assim, o inglês técnico da minha área eu tenho, porque quase todas as palavras da minha profissão são em inglês. Mas argumentar com o cliente, ainda falta alguma segurança e melhorar um pouco o vocabulário. É mais a segurança do que o vocabulário, mas ainda me sinto inseguro para interagir. Mas ele trabalha, tá, gente? E assim, se ele não trabalhasse, vocês não teriam vídeos. Porque o YouTube sim é um trabalho, dá trabalho pra caramba. Então dá like aí, dá like. Fala lá, biscoito. Dá like aí na bagaça! Porque é o Fábio que faz a edição de todos os vídeos nossos, né? E faz as postagens no YouTube. Muito obrigada, amorzinho, por você postar nossos vídeos. Porque se dependesse de mim, vocês não iam ter vídeo, não. Porque o Fábio tem experiência com o pacote Adobe em geral, né? Então ele tem toda a experiência com a edição dos vídeos, com a parte de manipulação de imagens, né? Que eu sou um zero à esquerda. Com a parte de criatividade também, a parte criativa é toda dele, gente. Eu só executo aqui, só. Você deu um monte de ideia boa, amor. É, nós somos um time. Diz ele. Enfim, agradeço a esse jovem editor aqui, porque se não fosse ele, vocês não estariam nos assistindo neste momento. Mais uma pra você, bem. Opa! Próxima. Fábio, você que é da área tech, como está a percepção de vagas por aí? Olha! Senta aqui, vamos conversar. Eu tenho olhado muito o LinkedIn, né? Eu olho todas as vagas da área tech. Eu sou design, não sou de tecnologia, eu trabalho ali, pertinho de tecnologia, né? Sou design, mexo um pouco com front-end, mas não sou de TI. Então, assim, o que eu vejo no LinkedIn é, preciso de um design gráfico. Beleza, design gráfico, minha área. Eu vou lá, olho a descrição. O design gráfico tem que fazer design gráfico, tem que fazer redes sociais, tem que fazer vídeos, tem que fazer HTML. Aí, tá errado. Aí eu vou lá, vejo uma vaga de UI design, para trabalhar só com interface, de web. Tem que trabalhar com vídeo, tem que trabalhar com redes sociais, ou seja, tá prostituído igual no Brasil. A única diferença é que aqui tá pagando mais. Eu vejo vagas aqui que tá pagando entre $40 até $180 por hora. Mas o inglês tem que estar assim, para pegar essas vagas lá em cima. E tô lutando nisso aí, tô tentando melhorar. E é uma coisa que todo dia eu deito aqui no TSC e falo, eu devia ter estudado mais lá atrás. Porque o processo é um processo longo, um processo de 4 anos, e há 4 anos eu sabia que eu ia precisar do inglês hoje, e eu fiquei sentado no problema. Mas a gente sempre fica sentado no problema, né, gente? A gente só se mexe quando a água bate na bunda, vamos falar. A gente só se mexe quando a água bate na bunda, entendeu? Que nem ficamos lá 4 anos, o Fábio sentado no inglês dele e eu sentado no meu exercício físico. Agora tô com dor aqui, com dor aqui, com dor aqui, com dor aqui. A gente sempre levanta aqui que você precisa de 3 pilares para poder viver essa vida de EB3. Fazer o seu planejamento financeiro, esse nós atingimos muito bem. Ter o inglês bom, a Thaís tem inglês bom. E fazer exercício físico, porque a vida vai exigir isso de você aqui. E a gente falhou. A gente fez ao contrário, né? Eu tinha o inglês e você tinha o exercício físico aí, vai. Mas... Enfim.
A gente tá aqui fazendo esses vídeos para vocês aprenderem também com os nossos erros e chegar aqui tinindo, gabaritando tudo. Thaís, o que vocês vão fazer depois que vencer o contrato com o Taco Bell? Abraço, adoro vocês. Então, a gente ainda não... Eu não sei ainda muito bem, né? Desde que eu deixei meu emprego, meu último emprego CLT, foi em março de 2024. Eu não estava muito satisfeita. E aí, desde então, eu tenho repensado o que eu quero. Se eu quero voltar para o mundo corporativo, né? Fazer o que eu fazia em escritório, ou se eu quero fazer alguma coisa totalmente diferente. Estou fazendo alguma coisa totalmente diferente neste momento, porém... não dá para sobreviver com o que eu estou fazendo. Então, precisamos pensar numa... Estamos trabalhando aqui internamente num planejamento que ainda não tem todas as peças encaixadas, mas a gente não tem ainda uma ideia clara do que a gente vai fazer, não. Estamos trabalhando ideias. Precisamos aprofundar aí nos próximos meses nossas ideias para ver como finaliza isso aí. Ou como começa, né? Como recomeça, entendeu? E aí o Fábio também tá na mesma vibe. Também não sabe se quer ainda se quer ser designer, se não quer. Porque que acontece? As nossas profissões aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu já vi vagas para ser assistente do nível que eu trabalhava no Brasil, que paga $180 mil por ano, $200 mil por ano. Só que eu tenho que morar em Nova York, ou eu tenho que morar em Los Angeles, entendeu? Mesma coisa para mim. Eu vi algumas vagas para trabalhar como UI Design Senior, UX UI Design Senior, que é minha área. Também para morar lá pro lado da Califórnia, para chefiar time de até 30 pessoas. Eu não quero mais isso não, gente. Você não tem vida. Eu vou trabalhar, vou passar o dia todo no escritório. Passando raiva em inglês. Às vezes é preferível receber menos e você poder descansar, poder passear com os cachorros. Que a gente veio pra cá buscando uma qualidade de vida melhor, né? Não, assim, já temos uma qualidade de vida melhor só de poder andar na rua e não ter medo de dois caras passando do lado de você com uma moto, né? Até porque aqui quase não tem moto. Glória a Deus. A gente precisa colocar aí na balança, porque a gente precisa ter uma qualidade de vida com um custo razoável, e aí esse custo razoável será pago por esse salário, e a gente não sabe exatamente o que a gente quer fazer para atingir esse balanço aí. Então ainda vamos responder essa pergunta como eu não sei o que vou fazer depois que vencer o contrato com o Taco Bell. Então segue aí assistindo os vídeos que uma hora saberemos e contaremos para vocês. Quando a gente descobrir, a gente conta. Exatamente, a gente ainda não sabe. E não sabe mesmo, gente. É um negócio que é muito louco, porque é uma mudança tão grande de vida que aí depois você fala assim, meu Deus, e agora? E eu fico pensando, muitas vezes eu fico pensando, meu Deus, e aí daqui a alguns meses a gente vai embora daqui? E que a gente vai fazer? E eu vou estar desempregada? Que é muito doido. Realmente é um recomeço. Você tá começando a tua vida do zero. Eu tava ajudando a gente tava fazendo uma atividade lá na escola que nós vamos fazer um evento de carreiras, onde todo mundo vai apresentar seus currículos para algumas empresas daqui e ver possibilidade de arrumar um emprego. Aí a gente tava ajudando as pessoas com os currículos e uma colega minha tava botando um monte de informação da empresa que ela trabalhava no México. Aí puxou lá do site da empresa, a informação disso, aquilo. Eu falei, Nora, tira essa informação, porque as pessoas aqui nos Estados Unidos não estão nem aí para sua empresa no México. E isso é pouco relevante. Eles querem saber o que você fazia e como você fazia. Agora, para onde, para quem, não importa. Entendeu como muda as coisas? Lá no Brasil eu trabalhava numa big empresa. A empresa era brasileira, ninguém aqui conhece. É isso. Além do seu trabalho no Taco Bell, quais outros trabalhos você tem? Amo ver sua rotina. Eu sou assistente virtual, que é basicamente a mesma coisa que eu fazia no Brasil para grandes empresas, porém agora eu trabalho PJ. Eu e o Fábio temos uma empresa, a gente tem um CNPJ aberto, certo? Certo. E aí eu sou assistente para empresas que precisam de tarefas que possam ser feitas remotamente. É isso que eu faço. Trabalho basicamente no computador, resolvendo tarefas operacionais, às vezes simples, às vezes mais complexas, mas é isso. E aí eu recebo por hora também. Só que aí a minha hora é em real, porque meus clientes estão lá no Brasil. Este é o meu trabalho. E você? Além do Taco Bell, o que mais você faz? Eu sou designer. Eu tenho uns clientes no Brasil também. Eu trabalho para 2 grandes empresas lá. Uma pontualmente, a outra com trabalho recorrente todo mês. Todo dia, né?
quase todo dia chego no trabalho para fazer, também pagando por hora. E faço os vídeos, edito os vídeos, faço os reels, faço os carrosséis lá no Instagram. Já foi lá? Já viu? Tem uns negócios bonitinhos lá no Instagram. Às vezes a Thaís tá parada aqui falando alguma coisa comigo, eu falo, isso dá um carrossel. Vamos fazer isso. E aí, vale lembrar que a hora do Fábio em real é tipo 1:5. Ele ganhou 5 vezes mais que eu na hora dele. Porque ele é um profissional qualificado. Né, Bicoito? Imagina esse homem ganhando em dólar, meu Deus! Opa. Vai ter muita ração, gente, vai ter muita ração! Como são as leis trabalhistas aí? É obrigatório fazer as horas extras? Então, a gente ainda tá tentando entender como é que funcionam algumas coisas aqui, né? A gente vai entendendo conforme a gente vai passando pelas coisas. Descobri esses dias como é que funciona o overtime, né? Que eu contei aqui pra vocês. Não sei ainda como é que funciona a questão dos breaks, mas provavelmente tudo isso está descrito lá no site do Departamento de Trabalho, que eu não li todo ainda. Mas aqui eles têm também o esquema de sindicato, enfim. Cada estado tem o seu valor de salário mínimo por hora, né? Então, por exemplo, aqui o salário mínimo acho que é 7,25 por hora, mínimo. Baixo, né? Não pode receber menos que isso. Na Flórida é $14 por hora. Então, muda de estado para estado. Cada estado tem a sua lei. Algumas coisas são federais, outras são estaduais. Então, estamos aprendendo ainda. Estamos aprendendo e, na verdade, assim, as horas extras, a questão não é obrigatório fazer. Eles vão te dar uma quantidade X de horas para fazer. E aí, se houver necessidade, eles vão te perguntar se você pode ou não fazer aquela hora, né, a mais. Às vezes a gente tá lá, que nem esses dias atrás, eu tava lá, era 9 e pouco da noite. No horário das 9, tinha que entrar mais 2 pessoas pra trabalhar. E aí, essas 2 pessoas ligaram falando, eu não vou poder ir hoje. Então, às 9 da noite, a gerente ficou sabendo que ela teria um desfalque de 2 pessoas pra fazer o fechamento da loja. E aí, ela perguntou, você não quer ficar até 2 da manhã? Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, eu não quero. Eu falei, não quero. Aí ela, fica até a 1, então, por favor, só pra gente ajudar a gente a começar a fazer o fechamento. Que a loja fechava à 1 da manhã. Quando começar meia-noite, teoricamente já começa a diminuir um pouco o movimento. E aí a gente já começa a limpar, né, lavar as panelas e tal. E aí 1 hora ali já dá uma diferença pra eles que aí quem tá agendado pra fechar a loja acaba tendo que ficar até mais tarde, até deixar tudo limpo pra poder fechar a loja. Enquanto não fica tudo limpo, não pode fechar. E aí quem fica pro fechamento acaba que aí essas pessoas acabam sendo sobrecarregadas e tendo que fazer hora extra porque 2 pessoas faltaram. E aí acabei eu fazendo 1 hora a mais, mas eu não era obrigada. Eu fiquei porque eles são super gente boa e aí eu falei, vou ficar mais 1 horinha só pra ajudar, né? Ganhei por isso, mas não ganhei como hora extra, porque não passou das 40 horas semanais. O cálculo é esse. Faz 1 horinha no dia, mas na semana você não chegou a 40 horas semanais, aquela hora que você fez a mais, ela vai contar como 1 hora regular. Você tem que ficar neste local até 1 ano? Depois pode trabalhar onde quiser? Sim e sim. Sim! Você tem que ficar nesse local até 1 ano? Sim! Só quem é da antiga vai saber essa. Então, essa resposta é sim. A gente assinou um contrato, né, de se comprometendo a trabalhar 1 ano no sponsor, em troca do documento. E aí, depois de 1 ano, a gente pode aplicar para vagas em qualquer lugar, para qualquer área. Isso no meu caso, né, que eu sou aplicante principal. Então, eu tenho que cumprir o contrato de 1 ano com o sponsor e depois eu posso fazer qualquer outra coisa. O Fábio é meu dependente no processo, então ele recebe o green card, mas ele não tem obrigatoriedade nenhuma com o sponsor. Eu que tenho que cumprir o contrato. Ele pode fazer o que ele quiser da vida. Inclusive não fazer nada se ele quiser. Inclusive não fazer nada se ele quiser, exatamente. Mas assim, né? É isso. Vocês esperaram o green card chegar para começar a trabalhar ou com o Social Security Number já foi suficiente? Seria suficiente só com social, porque quando a gente veio pra cá, a gente recebeu no passaporte um carimbo, né? Um visto, na verdade. Igual o visto de turista, a gente recebeu um visto no passaporte. E aquilo, no próprio visto, tá escrito que ele é um green card temporário. Então, só com esse adesivo no passaporte e o social, você já poderia começar a trabalhar. Como a gente ficou na Flórida 1 mês e depois a gente veio pra cá, a gente já tinha o social e o green card chegou também pra gente em agosto. Então, quando eu comecei a trabalhar,
eu já tinha os 2 documentos. Porém, você consegue trabalhar sem o green card em si. Encerramos as perguntas sobre trabalho. Yay! E aí as próximas perguntas são sobre... Inglês ou English. Como é que é? English. 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 Minha pronúncia ainda é ruim, gente. A pergunta aqui é... Vocês indicam algum professor de inglês online? Tá vendo? Se tivesse a parceria, já podia fazer uma publi aqui. Já podia fazer. Eu não tenho parceria de ninguém de inglês. E não que não tenham buscado a gente pra parcerias. Tem um aplicativo aí atrás da gente. Conta pra gente, vocês têm interesse nessas coisas, gente? Porque a gente acha, às vezes a gente acha que vai ficar fazendo publi das coisas, vai ficar chato, entendeu? A gente só faz propaganda de coisas que a gente usou e gostou. Se vocês acham que é interessante a gente indicar alguma coisa de inglês aqui, até porque a gente fala pra vocês, estuda inglês, e a gente nunca indica em nenhum professor, deixa nos comentários. Quando a temperatura está muito baixa, é só as aulas que param ou outros serviços também? Nem sempre as aulas param, tá, gente? Não se iludam. Hoje tava a sensação térmica de menos 18 e eu tive uma atividade extra classe e nós viemos caminhando até o local para ver o espaço. Até botei no Instagram, botei a turma saindo pra rua, né? Falando, a gente tá fazendo uma atividade extra classe, a gente vai visitar um local. Um monte de gente no direct mandou mensagem. Poxa, mas hoje tava um ótimo dia pra ir na rua, né? Tá muito frio. Eu já tava programado. A gente começou agendado desde semana passada. Inclusive eu tô olhando aqui, tá nevando lá fora. De novo. Janeiro vai ser assim, janeiro vai ser frio. Fevereiro talvez seja frio. A única coisa que muda é o ônibus da escola entra aqui no estacionamento do prédio para pegar as crianças. Não tá nevando? O ônibus para lá fora do estacionamento do prédio. O único momento que as aulas são suspensas é, por exemplo, eles têm... vai ter uma nevasca de madrugada e aí de manhã, tipo, sei lá, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, mais cedo talvez, o departamento de transporte da cidade passa nas principais ruas vendo como é que tá o estado da rua. Se eles verem que isso pode causar acidente por conta das crianças, né, que a preocupação principal deles são as crianças, eles colocam um negócio que eles chamam de delay. Eles atrasam a passagem do ônibus. Então, eles avisam isso no Instagram e no site da escola, avisando que vai ter um 2-hour delay. E aí, que significa, por exemplo, se o ônibus passa na porta da sua casa às 7 da manhã, ele vai passar às 9. Então, tipo, é um delay de 2 horas na passagem do ônibus. Então, por exemplo, se a criança ela entra na escola às 8 e o ônibus passa às 7, o ônibus vai passar às 9 e ela vai entrar na escola às 10. Entendeu? E aí a hora de voltar pra casa é o mesmo horário normal. Porque aí dá tempo do pessoal limpar a rua. Deles limparem, jogarem sal e deixar a rua safe, né? Para os ônibus poderem rodar. Que hoje, por exemplo, a minha professora avisou que amanhã deve ter uma nevasca de madrugada. Aí ela falou, se a gente receber uma informação de que vai ter esse atraso de 2 horas, não precisa nem ir pra escola, porque ela não vai. Se a professora não vai, quem sou eu pra ir, né? Mas o resto das coisas, gente, funciona normalmente. Normalmente. E inclusive no Taco Bell, quando neva assim, tem muito mais pedido do DoorDash. E muitas vezes acontece do quê? Da gente fazer o pedido do DoorDash e o pedido fica lá 1 hora, 1h30 e ninguém ir buscar. Por quê? Porque os drivers não vão trabalhar. Aí a gente faz o pedido e não tem nenhum motorista para ir buscar. Tem um vídeo no canal que a gente fez há pouco tempo, de nevasca, que a Thaís ficou trabalhando até 2 da manhã, porque faltaram 3 pessoas. É igual essa semana agora. É isso, é tenso. Não paga não. Não paga não. Eu sei que se nevar no Brasil, paga tudo. Na Europa esses dias nevou aí, o povo tá lá com 2 inches de neve e o povo parou tudo. Aqui 2 inches de neve foi o que deu agora nessa nevasca aí de novembro. O Fábio já tentou procurar emprego na área ou está esperando o inglês ficar melhor? Estou esperando o meu inglês ficar melhor. Ele não tá esperando o inglês ficar melhor, ele tá estudando para o inglês ficar melhor. Não vai ficar esperando nada, melhor, não. É verdade. Já esperou 4 anos já, gente. Tô estudando pra caramba. Às vezes eu chego aqui assim com a cabeça dolorida. Eu falo, nossa, eu tô com muita dor de cabeça. Porque eu passei de módulo, eu mudei de turma, né? Eu tava no intermediário. Aê! Tava no intermediário.
Aí a professora me jogou no avançado. Só que não tem um meio termo ali no avançado, então tô no avançado, tá puxado. Avançado tá puxado. Mas tô lá, interagindo com todo mundo, conversando o tempo todo. Aí a professora veio outro dia conversar comigo, que a gente tá montando um evento de trabalho para procurar emprego, né? Um negócio de como é que eu falaria isso em português? Você falou de agora. Você de falou. carreiras. Deve ser um career fair, que eles chamam, que é tipo uma feira de carreiras. Então, assim, da escola. Então, assim, a turma tá organizando. Aí eu fui lá pra professora e falei, professor, eu sou design. Posso te ajudar em alguma coisa? Eu já tô fazendo cartaz, já falei que eu vou fazer um vídeo com a turma, tô interagindo um monte de coisa. Aí ela falou que vai me apresentar o marido dela, que é design bambambam na cidade, pode abrir portas pra mim. Vamos ver o que acontece. Ok, a próxima pergunta é pra você também. Opa! Fábio, você está gostando do curso de inglês? Acha difícil? Tô adorando o curso de inglês, né? Eu adorei quando eu fiz no Canadá. E aqui a experiência é diferente, porque no Canadá eu tava fazendo um curso pago. Então, assim, aí quando o curso é pago e é caro, você nivela, você joga as pessoas mais lá pra cima, né? Você vê pessoas com mais dinheiro. Poder aquisitivo, poder né? aquisitivo maior. Então, assim, você vê muita gente que tá ali bancado pelo pai, muita gente nova. E mais gente de diversos países. E aqui a escola é gratuita. E você vê pessoas de diversos poderes aquisitivos e de diversos países, e alguns países até que tem bastante dificuldade, tipo Haiti. Eu tenho alguns colegas do Haiti. E você começa a conversar com eles, você vê que eles são de uma origem muito simples, é outro padrão de vida. A minha turma está com 18 alunos, gente de tudo quanto é lugar do mundo, gente que está aqui com visto de trabalho, com visto temporário, com visto de que o marido pode trabalhar, mas a esposa não pode trabalhar, gente com visto de asilo. Cada um tem uma experiência de vida e você aprende muito com isso. Você começa a agradecer as oportunidades que a vida te deu. Você vê que algumas pessoas, estava outro dia conversando com um colega do Haiti e outro de Myanmar, e eles falam que o Brasil é muito bom. Aí eu falei, não gosto tanto do Brasil ali. Não fala mal do Brasil, não. Meu país tem terremoto. Meu país todo ano morre alguém da minha família num terremoto, num desastre. E você começa a ver que tua vida é muito boa. Eu acho que a diferença também do curso daqui é que aqui você tem muito mais adultos, né? Tem muitos adultos. Tem muita gente na minha faixa etária. Lá no Canadá, eu era o mais velho da turma. Agora eu tenho 2 pessoas mais velhas na minha turma. E as outras pessoas tudo na mesma faixa etária. O que eu lembro que o Fábio falava que pra ele era difícil conversar com o pessoal quando ele estava no Canadá, porque ele era o único experiente. A gente ia conversar e era muito engraçado isso, porque às vezes a gente ia falar sobre países lá no Canadá, e eu sei um monte de coisa sobre Japão, sei um monte de coisa sobre Marrocos, sei um monte de coisa. Mas não por eu ser inteligente, sim por eu ter idade, por eu já ter experiência, já ter assistido um monte de filmes. Então, assim, a gente acaba sabendo mais coisas. E o pessoal fica, nossa, como você sabe tudo isso do meu país? Porque eu tenho idade, porque eu assisti filmes. E aqui não, aqui todo mundo sabe um pouco. Eu tava conversando com uma colega outro dia que é da Jordânia. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer alguém da Jordânia. Ela é muçulmana. Então, assim, eu não sei como lidar com ela, se eu posso tocar. Quer dizer, eu tenho certeza que eu não posso tocar. Então, assim, outras coisas eu não sei. Então, assim, eu converso com ela meio que à distância, em respeito à religião dela. E outro dia a gente tava conversando, aí ela falando, eu sei algumas coisas sobre o Brasil. Aí começou a falar de futebol, de algumas personalidades, de alguns pontos turísticos do Brasil. Então, assim, ela sabe bastante coisa do Brasil. E eu falei, de Jordânia eu só conheço Petra. Ela, sério? Ela ficou toda feliz, porque eu já tinha ouvido falar de Petra. Mas e aí, você não respondeu a pergunta. Você está gostando do curso de inglês? Acha difícil? Acho maravilhoso e é difícil. Porque assim, tô saindo da minha zona de conforto, né? Qualquer coisa que tá te tirando da zona de conforto vai te tornar a vida difícil. Qual o nível de inglês para se dar bem no trabalho dia a dia? Relação entre clientes, colegas, etc. Eu acho que o nível de inglês é o avançado, né? Para você se dar bem no trabalho, ter relação com clientes, tem que labutar aí. Tem que conversar. Tem que estudar, porque
no inglês intermediário, até eu, assim, eu considero meu inglês avançado, consigo desenvolver conversa, falar pelo telefone e tal. Mas eu perco muita conversa, muita chance de interação com os americanos lá no trabalho, porque eu ainda tenho falhas no inglês. Então, muitas vezes me falta vocabulário, muitas vezes eu não entendo o que eles falam, quando eles começam a falar muito rápido, por exemplo. Rola uma discussão lá de alguma coisa e aí eles se empolgam e começam a falar muito rápido. Mas para você se dar bem no trabalho e ter boas relações com clientes e tal, tem que ser um avançadão. Você consegue sobreviver no EB3 Unskilled com o inglês intermediário? Consegue. Você tem que se fazer entender. Porém, para você, se você almeja coisas maiores, enfia a cara nos livros aí, estuda, assiste filme com legenda em inglês, depois vai tirando a legenda aos poucos e estuda, porque... Assiste o mesmo filme 1 milhão de vezes, com e sem legenda. E o que a gente fala aqui é que, infelizmente, as pessoas na vida real, elas não têm legenda. E vai ter coisa que você vai chegar aqui, um americano nem consegue entender o outro, porque é que nem a gente. Às vezes a gente pega uma pessoa que tem um sotaque do Nordeste pra conversar com um que tem sotaque do Sul, vai ter coisa que a pessoa vai perder ali no meio do caminho, porque tem palavras que são regionais. E aqui é a mesma coisa, a gente tem sotaque aqui do Midwest, tem o sotaque do pessoal da costa leste, tem o pessoal da costa oeste, tem o povo lá do Texas. Tem coisa que você não vai entender também. E tem os negros. E tem os negros. Que eles falam outra língua. Gente, é muito difícil. Tinha um gerente lá no Taco Bell que ele foi demitido, que, cara, era tenso entender o que ele falava. Meu Deus do céu, até dou graças a Deus ele ter saído. E ele era um dos gerentes que fazia o fechamento da loja, né? E aí eu sempre, como eu trabalho à noite, eu sempre tinha que lidar com ele dia sim, um dia não. Alguma dica de curso de inglês, principalmente para conversação? Mesma coisa da anterior. Se você é professor de inglês e está assistindo esses vídeos nossos, manda mensagem pra gente. Manda mensagem lá no privado pra gente. Vamos ver se a gente consegue fechar uma parceria. Pra dar desconto pros nossos seguidores. Porque realmente a gente não conhece. A gente tem alguns cursos, eu já comprei diversos cursos no Brasil, mas muitos cursos desses que você vê vocabulário e faz repetição. E eu tenho TDAH, gente. Eu não consigo prestar atenção numa aula que você vai ficar fazendo repetição de palavra. Eu preciso ter uma conversação, eu preciso estar presente em sala de aula. Mas é muito mais difícil assim. Eu sei, gente, eu preciso estar na porradaria para poder pegar no tranco. Se for um negócio que fala assim, vamos fazer repetição, eu vou fazer outra coisa. Eu perco o foco fácil. Então o negócio... tem que ser alguma coisa... Eu aprendo inglês muito mais fácil por associação. Então eu associo palavras, né? Aí eu consigo fazer. O Fábio... Já falei... Eu falo pro Fábio... Não, porque essa palavra parece com tal. Aí ele, não, minha cabeça não funciona dessa forma. Aí eu falo, mas é muito mais fácil. Aí, não é não. Enfim, cada um tem uma forma de aprender, né? E aí, o Fábio já fez vários cursos de inglês online e não saiu do lugar. Teve um que eu falei pra ele que se ele não fizesse, ele ia apanhar. E aí ele não fez e eu tô devendo essa surra nele até hoje. Que ele me fez pagar um negócio caro e ele não fez. Enfim, é isso. Depois dessa bronca... A gente encerra por aqui. Então hoje nós respondemos as perguntas sobre trabalho e inglês. Temos mais perguntas ainda sobre EB3, vida, pet, saúde e finanças. Aí a gente vai gravar um outro vídeo, porque esse daqui já tá super longo, porque a gente fala mais do que a boca. Vocês são muito fofoqueiros. Então vai ter um vídeo desse parte 2 e talvez um parte 3, porque a gente tem muita pergunta e a gente fala demais, vocês estão vendo, né? Então, se você já gostou, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essas respostas, né? E se tiver mais alguma dúvida, pergunta aqui embaixo sobre trabalho ou inglês e acompanhe os próximos vídeos que a gente vai responder as outras perguntas. Certo, my friend? Certíssima. Então é isso. E se você, novamente, se você chegou até aqui, assistiu o vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve, é de graça. Pra você é de graça. Pra você tá na promoção. Então beleza, é isso aí, galera. É isso. Acordou? Puf. Nanu. Ó a patinha. Gostou.